também posso dizer, né, que o Mensageiros, ele faz parte da minha construção, né, do processo humano. Eu gostei, né? Eu gostei porque eu sempre gostei, né, de teatro, já participava antes. A gente não sabia o pontapé inicial, como ia se dar isso, né? Mas eu ia na casa espírita porque eu tinha amigas que gostavam de ir na casa espírita e eu gostei de ir também, frequentar. Aí, quando o Paulo apareceu lá, porque ele já frequentava a casa espírita também, mas a gente não se conhecia. Veio estudar, eu era professora de evangelização, né? E ele veio estudar. E trazia um projeto de teatro. Eu comecei a frequentar o Centro Espírita, o Eulália Nogueira ali, e através de uma vizinha minha, a dona Cirlei Sasbon, ela me disse que existia um grupo de jovens no Centro Espírita que era coordenado pela Elíria. Aí nesse tempo eu estava lendo muito livro espírita, muito livros de contos espíritas, e aí eu li um conto lá, não me recordo bem o título do conto, nem me recordo também o nome do livro, que falava sobre a história de um rapaz, né, que tinha um problema com entorpecentes e tal, e tinha a mãe dele, e ele acabou desencarnando em função desse uso, né, excessivo de drogas, e eu achei muito bonito aquele conto e resolvi fazer uma adaptação para a dramaturgia daquele conto, e escrevi uma peça de teatro. E aí eu fui até o Centro Espírita lá, com o qual a dona Celeste tinha me falado. Aí me chamaram para assistir. E quando eu assisti e terminou, aí eu me lembro que o Paulo, a Tatiana vieram pra frente assim, e aí, o que você achou? E aí eu fiquei sem saber o que falar, não é? Porque Esse foi aquele espetáculo que a Elíria torceu o pedestal de luz? Foi que a Tatiana era arrastada pelo Paulo? Exatamente. Clássico. Clássico. Aí eu comecei a falar com eles assim, olha, tá legal, tá? Aí eu comecei a perguntar, mas me diz uma coisa, por que a mãe morre nesse lugar aqui? Não, porque a mãe morre. Não, eu sei que o texto fala que a mãe morre, mas retirar dessa forma, tem como a gente solucionar isso e aquilo. E aí eles foram super abertos, né? Aí eles disseram assim, mas você nos ajuda então a melhorar esse espetáculo? Eu me lembro que eu falei assim, olha, melhorar não tem como, porque existe uma ideia já aí. Então assim, podemos iniciar do zero com isso. Aí iniciamos do zero, aquela coisa tudo e tal. Mas foi muito legal. Tirando vícios, dizendo não, isso não tá bom, tem que ser assim, ali tá ótimo, vamos manter isso. Né, tanto na melhora dos figurinos, quanto do cenário, iluminação, né. E eu não me lembro, mas né, acho que foi nesse meio tempo que tu também acabou entrando no grupo, né? Sim, foi depois do primeiro ano, né? E fazendo um panorama histórico, né, Alisson, sobre a trajetória do Mensageiros, né, em 1998, a gente coloca como data inicial do grupo, 22 de novembro, né, o primeiro ensaio, mas foi em 26 de dezembro de 98 que nós estreamos o primeiro espetáculo, Drogas Entre Dois Mundos, era o nome do espetáculo, em que fizemos a estreia na Casa Espírita lá, Joana de Ângeles, e por ironia do destino, o Wagner Souza morava em Porto Alegre, estava em Alegrete, visitando a família, e foi assistir o espetáculo, e ele iria presente conosco, né. Aí depois, o Wagner se une ao grupo, né, a partir desse momento em que o Wagner assiste o espetáculo, ele se une ao grupo. Em 99, o Wagner já está ensaiando, né, esse espetáculo nosso, né, com todo o conhecimento que ele tinha. Tu, Alisson, adentra o grupo também, o Célio chega ao grupo, e a gente melhora esteticamente esse primeiro espetáculo do Mensageiros, que de Drogas Entre Dois Mundos passa a se chamar A Sombra de um Novo Amanhecer, e aí então no dia 4 de abril de 1999 nós estreamos o espetáculo no Centro Cultural de Alegrete. Na sequência, começamos a trabalhar espetáculos com temáticas. Então o próximo espetáculo foi um espetáculo que falava sobre a questão da doação de órgãos, o outro espetáculo sobre a problemática do aborto. E aí, então, o Wagner, esses textos todos eram escritos por mim, e aí, então, o Wagner apresenta um texto, né, dele, chamado Entre Nós. Dessas apresentações, dessas primeiras apresentações, eu não estava no grupo, eu já tinha participado de um outro grupo antes com o Wagner. Me abre o caminho, Preto Velho. Me diz o que está sendo nesse ano de casamento.
você vai numa encruzilhada e leva lá. Aponte aí. 2 quilos de arroz. 2 quilos de açúcar. Umas 200 de sal. 2 latas de pia. Ei! Isso é uma macumba ou é um banquete? E Zefia, faz mais de 2 meses que o preto velho não come. Não pode fazer o trabalho. É, preto velho. A coisa tá braba. E eu fui em algumas dessas apresentações e chamava atenção isso porque eu acho que foram uma mesma peça foi apresentada vários dias, em vários horários para diversas escolas. E isso a gente entende o quanto era preciso na época que tivessem apresentações, tivessem oferta de teatro, oferta de opções culturais. Que a gente estava numa época que a gente ainda não tinha internet. A gente ainda não tinha um acesso à informação que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem de acesso hoje. Sim. E isso foi uma coisa que impulsionou o grupo naquela época, né? E nós tínhamos toda estávamos montando a questão das ferramentas para propiciar as apresentações artísticas, toda a questão de som, iluminação. Eu lembro que num período nós iniciamos com poucos spots, pares, ímpar, e tinha a questão da iluminação, que a gente utilizava aqueles dimmerzinhos de ventilador para fazer a questão aumentar e diminuir a luz com dimmer de ventilador. A gente apresentou no Centro Cultural e eu lembro muito da quantidade de escolas que iam assistir, porque se tratava de uma peça relacionada a drogas, né? Era uma mãe, né, desencarnada, mas que queria ajudar aquele filho que estava indo para o mundo das drogas, né? E então, assim, eu passava uma mensagem, né, para jovens que as drogas não eram legais, né, através do teatro, né, da linguagem teatral. Então, eu lembro direitinho do Centro Cultural, assim, aquela quantidade de gente, assim, sabe? Era muitos alunos E aí várias cidades mandaram, e a Alegrete mandou, criei o Sesc Ciranda Arte na Escola. Sim. Você se lembra? Sim. E aí o projeto foi aprovado pelos pareceristas do Sesc. Aí depois, quando veio aquilo, a estrutura começou a ganhar uma estrutura diferente, né? Nossa, e aquilo quando ia para as escolas, lembra? A gente foi em escola estadual, escola municipal, polo educacional. E a gente saiu fora, assim, levou para as outras cidades, né? Uruguaiana, São Borja, Rosário. A gente foi indo até Porto Alegre, né? O Wagner tinha um amigo lá que tinha um teatro e a gente foi a Porto Alegre, né? Essa foi a temporada do Porto Verão Alegre, que a gente teve no Newton Filho. Casa do Newton Filho. E nós ficamos tudo alojado ali, lembra? Sempre era tudo amontoado. Mas era divertido. Eu tenho saudade. Eu peguei uma parte do Mensageiros em que era itinerante, né? A gente viajava muito, tinha apresentações nas escolas. Então era muito interessante porque era uma extensão da minha família, né? A gente ia viajar e participava junto, a mãe fazia a parte de maquiagem, eu me lembro bem. E o que eu me recordo sempre são das viagens, que nas viagens, né, um cozinhava, o outro adaptava ali onde a gente ia dormir, a gente se organizava. Essa opção que a gente tinha na cidade, né? Nós éramos muito bem acolhidos, né? Isso eu me lembro bem, assim, onde a gente chegava, as pessoas nos recebiam numa alegria, né? Então isso não tem como esquecer. Eu acho que foi um marco, assim, ó, esse contato mesmo com as pessoas, com outras cidades, com outras culturas. Né? Não, gente, é assim, ó. Como é que foram de viagem comendo? Tá. O café, ele é só 7h30. Nós estamos quase 1 hora adiantados. Tá? Então a gente espera aqui. Pode ser. Tá. Aqui, né? Fumaça.
Ou a gente pode ir pro clube e... Não tá aberto, mas dá pra ficar no calçadão. Então vamos. Pro clube? Eu me lembro muitas coisas. As viagens, sempre. Muita comida. Muito. Não, e divertidas. Eram experiências, tu sair de casa. Daí eu cheguei e conversei. Comecei a conversar e tal. Parabenizei, né? Mas mais tímido, assim. E perguntei como é que poderia ser a oportunidade de poder estar participando do grupo, né? E daí o primeiro impacto foi que eu não sabia que o grupo Mensageiros tinha uma visão espírita, era um grupo espírita. Eu não sabia. E eu participava de um grupo espírita aqui na Eulália Nogueira. E tu vê só que essa abordagem, essa posição não espírita do nosso trabalho já era uma evolução do nosso trabalho, que a tendência que o objetivo que a gente queria na época era justamente esse, era chegar nas pessoas sem ter um rótulo, sem ter uma placa dizendo que a gente estava trazendo alguma coisa desse tipo. Uhum. Eles foram no Centro Espírita João de Anjos, né, que vocês estiveram lá, fazendo teatro, né, fazendo apresentações, e foi lá que eu também comecei a conhecer vocês. E o Silvio era menor, bem menor naquela época, também conheceu vocês. E dali em diante, né, vocês foram lá pro porão, né, ali na General Sampaio, ele começou a frequentar, começou a assistir as apresentações de vocês, e aí foi indo. Surgiu a oportunidade de eu ir até a Joana de Ângeles também assistir um espetáculo. E lá, novamente, ou na plateia, depois que terminou, aí eu fiz a abordagem. Como é que eu posso participar do grupo? Não foi nem parabéns, não foi nem parabéns, não foi, não, como é que eu posso estar participando do grupo? Eu quero participar do grupo. Daí, estava numa transição ainda, o grupo lá dentro já estava numa transição. Estamos vendo, vamos ver os dias de ensaio, porque a gente está com um projeto novo, daí já estava criando essa expectativa do projeto. Daí me marcaram um horário, um dia, e eu fui nesse horário, nesse dia, para ver como é que funcionava. Essa época que tu estava chegando para trabalhar, já era a fase em que a gente já tinha a sala de teatro, o Palco Mensageiros, dentro da Cruzados Militares Espíritas, a Joana de Ângeles. Isso. Das viagens, das peças que nós fazíamos, das leituras, dos textos, das apresentações. Eu encontrei um ambiente muito acolhedor, onde eu necessitava desse ambiente que me acolhesse e que trouxesse para mim uma referência de mundo muito mais ampla do que aquela que eu conhecia. Eu lembro que nós criamos, desde arquibancadas de madeiras, nós criamos, claro, com auxílio de profissionais competentes, nós montamos arquibancadas de até 25 lugares, nós tivemos no espaço, foi bem bacana. As pernas do palco foram abertas assim, daí eu tive a amplitude do palco, que não era muito enorme, claro, né? E eu assim, nossa, eu vou entrar, eu vou subir ali, que era mais embaixo, assim, eu vou entrar lá. E comecei a conversar, e isso daí me trouxe, aí veio o convite, né, naquele dia, de que... Convite por minha parte, né? Eu quero participar, tá? Eu posso participar, eu quero vir. Daí veio aquele dia. E daí eu fui realmente no primeiro ensaio, mais ou menos assim. Então foi onde começou tudo. A gente teve, em 2004, a possibilidade de ter um primeiro espaço, né? Ter um primeiro teatro físico, que foi cedido pela Casa Espírita Joana de Ângeles. Ali nós tivemos um teatro, né? Um teatro com palco, com iluminação, com uma plateia de 40 lugares, com camarim, e nós oferecíamos todas as segundas-feiras e quartas-feiras espetáculos de teatro com temática espírita, e a entrada era um quilo de alimento não perecível. Para a comunidade toda, aberto para qualquer pessoa. Não interessava se ia no centro espírita ou não, ia assistir o espetáculo. E a Elíria sempre conosco. Ficamos 1 ano e meio nesse espaço, depois passamos a gerenciar um espaço que ficava
na General Sampaio ali, que era o antigo porão Pub Bar, que ficou, a gente deu o nome de Palco Mensageiros, e ali a gente ficou por uns 3, 4 anos. Olha, que eu lembro que ela participou, sim, de recital de poesias, algumas outras apresentações. Ele participou muito, sim. Eu lembro em São Gabriel, Santana do Livramento. Santana do Livramento, ao final do espetáculo do Entre Nós. O Entre Nós sempre foi muito mais emocionante e cativava mais as pessoas, envolvia. E geralmente ao final sempre tinham relatos, as pessoas se colocavam na história. E eu lembro de uma mãe que veio chorando no final do espetáculo, nos abraçou, se sentindo, não sei se é a palavra, mais acolhida, ou tentando entender melhor o que ela vivia com o filho dela, que também era deficiente. Então os espetáculos, eles nos permitiam esse contato com o público e entrar na vida das pessoas. E era incrível aquela senhorinha ali chorando. Daí no momento final do espetáculo, nós agradecemos ao público e sempre abria para essa parte de conversa, né? Essa parte de relação com o público, que era muito interessante. Eu acho que por nossa parte também de chegarmos até eles. E eu sentei ali, aquela senhorinha não falava nada, não comentou nada, não buscou nada, não falou nada. E foi a maioria das pessoas embora, assim, eu desci no palco, estava dobrando, enrolando uma extensão, acho que estava ali na frente. Era temático a reencarnação e que eu considero um dos maiores sucessos do Mensageiros, porque foi com esse espetáculo, juntamente com A Sombra do Novo Amanhecer, que depois passou a se chamar Amanheceu Lá Fora, que nós circulamos inúmeras cidades do estado do Rio Grande do Sul. Então, não sei. Sabia que a hora que eu mais gostei foi quando o Gabriel entrou? Daí me veio a memória dela chorando. E assim, eu percebi. Eu perdi meu filho com 22 anos. Não sei que idade o Gabriel tem. Não prestei atenção, se vocês falaram. Mas eu perdi meu filho com 22 anos e isso me trouxe uma memória em que nunca, jamais eu pensaria que eu poderia estar hoje chorando por ele depois de muitos anos sem ele. Eu assim, olha, que interessante que a gente provocou isso na senhora, mas foi bom ou foi ruim? Foi muito bom. Porque parecia que era ele que estava me dando essa mensagem. E foi, acho que mais ou menos nesse período aí, Alisson, que a gente começou essa transformação, né? A gente trabalhava o teatro espírita, mas nós já estávamos um pouco mais velhos, né? E aí, com outras leituras que a gente vinha tendo, né? Com outras demandas, com outros entendimentos, nós pensamos que era um momento também da gente trabalhar não especificamente com o teatro espírita, mas com algo que falasse sobre a questão da valorização do ser humano nos seus mais variados aspectos, e isso independente de qualquer religião. E eu acho que é aí, nesse momento, que a gente começa a fazer uma transformação, uma certa ruptura do grupo de teatro espírita para o grupo de teatro mais amplo, que se importava com várias questões relacionadas às problemáticas humanas e não só à temática espírita. Uma lembrança boa, as nossas jantinhas, as saídas na rua de madrugada, caminhando lá pela Bento Manuel, pela Assis Brasil, depois de um X, de uma pizza, de ter montado um espetáculo. É importante a gente destacar, né, que a gente esteve ali no espaço do Palco Mensageiros Teatro e Vivência. Eu, particularmente, estive entre 2006 e 2009, né? Eu acho que tu, Alisson, tu deve ter saído em 2008. Até porque naquela época tu queria muito fazer teatro, né? Teatro. E nós começamos com uma gestão de projetos, né? E aí, enfim. Aí em 2009 eu acabei saindo, né, do Mensageiros. A Tati também saiu. O grupo ficou sob a gestão de alguns outros companheiros, né? A Gislaine ficou coordenando algumas atividades. A Vanessa Regina também. E aí eu acho que entre 2010 até 2012 ali o pessoal conseguiu realizar algumas atividades, né, com a Sociedade Literária, com alguns espetáculos de teatro que foram desenvolvidos ali. Me recordo o espetáculo Madalena, né, que o pessoal ali
fez toda uma dramaturgia muito interessante, né, a partir da obra do Herculano Pires, que eu gosto muito, de um livro chamado Madalena. Também acho que o pessoal fez um outro espetáculo também chamado Drops, Teatro em Gotas, que eram textos adaptados a partir das crônicas do Luciano Veríssimo. E aí, enfim, o pessoal, o proprietário do espaço acabou solicitando o espaço para venda e meio que se parou, né, as atividades do Grupo Mensageiros ali nesse intervalo entre 2011 e 2012, né? Se parou, o pessoal teve que levar o material para suas próprias casas, né? Nesse período, nós, né, Alisson, eu, tu, a Tati e outros companheiros, criamos um grupo de teatro chamado Cooperativa Alegretense de Teatro, em que encenamos alguns espetáculos, né, como a Farsa da Noiva Feia. Pague! Tim por tim do que tu deve ao meu tio, Zé Guanchu. Ah, Madame Zoraide é tudo, sabe, Madame Zoraide é tudo bem. Tudo bem? Espera aí, Luia. Como o Cortejo para uma Noite de Natal e algumas outras intervenções, isso num período que o Mensageiros tinha parado, né? E aí foi através de uma lei federal, né, da criação dos pontos de cultura, que em 2012 nós conversamos com a Gislaine, né, que estava à frente da instituição, Associação Cultural Mensageiros, com o Célio Pedroso também, que sempre esteve presente durante todo esse tempo, para inscrever a Associação Cultural Mensageiros no edital de pontos de cultura. E aí nos reunimos novamente, inclusive a reunião aconteceu lá no Sesc, e inscrevemos o projeto. Mas o mais interessante é isso. Hoje, o coletivo, olha como é importante isso, da honra àqueles que vieram antes, né? O coletivo, o projeto de seleção dos pontos de cultura do Ministério da Cultura, né, que saiu aí, acho que uns 5 anos atrás, ele só permitiu com que esse coletivo se estruturasse pela caminhada do Mensageiros. Exatamente. E é uma caminhada consistente. Então você entende assim, não basta você juntar um grupo de pessoas, vamos mandar um projeto para o Ministério da Cultura. Os pareceristas querem saber se você tem condições, se há viabilidade técnica para você fazer aquilo. O que é a viabilidade técnica? Há conhecimento, há prática. Quanto tempo esses guri, né, estão aí fazendo esse negócio? Né? Então é lindo você ver isso assim, ó. É ruim quando as coisas se descaracterizam ou se desconfiguram? Não, isso é o movimento das coisas. Então você pode ver hoje o coletivo, né, com o suporte, porque para mim o coletivo é uma estrutura gigantesca na finalidade que se propõe, mas o pai disso é Mensageiros, você entende? E nós então estávamos constituídos enquanto ponto de cultura. E aí foi em 2015, né, que efetivamente a gente recebeu, né, a primeira parcela da verba de pontos de cultura, alugamos um espaço que ficava localizado na Rua Barros Cassal, número 2132. E ali então a gente começou a oferecer ou dividir o conhecimento que nós tínhamos com a comunidade. Aí começamos a oferecer oficina de teatro, oficina de cinema, que foi uma linguagem que nós começamos a trabalhar, né, principalmente tu, Alisson. Oficinas de artes plásticas, oficinas de teatro para terceira idade, circuitos de cinema, né? Constituímos um verdadeiro polo cultural em Alegrete, né? E isso de uma maneira muito democrática, né? Para todas as pessoas, para todos os públicos, para todas as idades. Então, é importante destacar que o Mensageiros, aquele grupo de teatro, ele não terminou. Ele se transformou, né? Enquanto um grupo de teatro que levava uma mensagem temática a uma determinada religião, ele se tornou uma instituição que abordava a cultura numa totalidade, né, de uma maneira muito mais holística, né, muito mais abrangente, né, que pudesse atender um maior número de pessoas e com um maior número de linguagens artísticas. E é a partir deste momento, então, que o Mensageiros, né, é importante a gente destacar isso, né, para o público Mensageiros, ele não termina, ele se transforma. E nessa transformação, ele se torna de um grupo de teatro a uma instituição cultural que gestava democraticamente, gesta ainda democraticamente, a cultura no município de Alegrete, através do quê? Através da doação do nosso conhecimento
nas linguagens que nós dominamos para a comunidade na sua totalidade. Nós realizamos, depois desse espaço, nós fomos idealizando o Teatro Vivência. Eu lembro que depois que nós saímos desse espaço, daí nós fizemos mais algumas montagens bem bacanas. Nós fizemos um espetáculo que se chamava Celebração Noturna, que é um texto do Edgar Allan Poe. Celebração Noturna era o nome do espetáculo, que a gente desenvolvia o Teatro Vivência, e foi muito bacana. Nós fazíamos em vários espaços, em casas, em ruínas abandonadas. Foi muito bacana e fez a gente crescer muito essa parte de criação artística, essa parte de noção de espaço, noção de tempo, de cenas, e foi muito bacana. Eu acho que, apesar de encontrar raramente o pessoal daquela época, né, eu acho que todos guardam um carinho muito grande, assim, por aquele período, né. Ficou, apesar da gente não ter mais esse contato, ficou esse carinho, ficou essa amizade, né, tanto daquela época, né, porque foi um período, com certeza, foi um período muito especial, assim, para todo mundo. Isso aí, muitas conversas, muitas reflexões. Muita filosofia. Muita filosofia, muito aprendizado. Não, foi um momento maravilhoso da minha vida, só tenho boas lembranças. Eu acredito que a nossa vida, e assim como o grupo, né, a existência do grupo, ela é feita por etapas, por momentos, né, por ciclos. Então, eu acho que assim, naquele ciclo, daquela participação, né, em que eu estive presente, eu vejo como uma missão cumprida no sentido de ter atingido várias pessoas, os nossos objetivos, de ter passado uma mensagem legal, né, ao público que estava lá presente. Mas eu vejo que a caminhada ainda segue. Eu vejo que cada um de nós conseguiu ficar com um pouquinho do Mensageiros, né, e seguir na sua profissão, nos seus projetos, dando continuidade a isso. Então, acho que a missão, como a gente está fazendo hoje com os nossos projetos, né? Eu trabalhando na saúde mental, trabalhando com, assim, dando vida a essas pessoas que tu vem dando vida através do audiovisual. Isso é muito belo. Então, acho assim, a nossa missão está indo, né? Eu acho que é uma caminhada. Com certeza. Daí depois, no momento que quando eu o processo artístico de trabalho junto com o teatro, aliado a uma educação universitária, depois quando eu comecei a estudar, eu vi que tinha muita a questão da visão de mundo, da questão da realidade, da ficção, que elas trabalham junto. Isso foi muito importante para minha formação educacional, a visão de mundo que o teatro nos mostra. Então, assim, hoje eu tô colhendo o que foi plantado lá atrás, né? Mesmo ter ficado tanto tempo sem trabalhar nessa área, mas é certeza absoluta, assim, eu não consigo ver a minha vida hoje sem ter passado pelo Mensageiros, sem ter conhecido todas as pessoas. Eu entendo que a arte está totalmente interligada com os processos educacionais, né? E no momento que a gente faz uma imersão nos processos artísticos, nós estamos fazendo uma relação estreita com a educação. Porque a arte em seu componente estético, ela nos possibilita um olhar muito valioso e detido, né, para a humanidade como um todo. E isso está relacionado à educação. E então o que eu sou hoje enquanto educador, enquanto profissional da cultura,
está totalmente relacionado com a minha vivência no Mensageiros. E o mais importante de tudo isso, né, Alisson, nós iniciamos uma trajetória lá em 1998, estamos no ano de 2024. E podemos dizer que ainda estamos no Mensageiros. Porque, como eu falei, o Mensageiros ele não terminou, ele se transformou, né, com um objetivo mais amplo, mas ainda enquanto Grupo Mensageiros. Porque se nós entendermos em levar a mensagem tem uma relação muito ampla nesse sentido, né? E é isso, né? A todas as pessoas, né, que fizeram arte antes do Mensageiros, né, que elas se sintam com esse documentário homenageadas, né? Homenageadas pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu amor à arte. Evoé, né?